Graças e paz, irmãos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em autoconfrontação. Nós estamos na página 6 da lição 11. Vamos continuar o nosso estudo aprendendo a lidar com a ira e a amargura. Nós vamos estudar a partir de hoje a ira de Deus, a diferença entre a ira de Deus como demonstrada na Bíblia, nas pessoas do Pai e do Filho, em contraste com a ira do homem. Vamos aprender esse contraste para sabermos por que o Senhor ele se ira, mas não peca, e por que a nossa ira geralmente é pautada pelo pecado. Mais um estudo em autoconfrontação, hoje dia 19 de março de 2021. Vamos orar. Senhor Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por mais esse estudo na tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor Deus, os nossos corações para sermos transformados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós estamos, como disse, estudando sobre a ira e a amargura. E vamos ver aqui qual é o ponto de vista bíblico sobre a ira. Diz assim: se você fracassar em lidar biblicamente com a ira, a sua desobediência às Escrituras aumentará inevitavelmente. Todavia, os recursos abundantes e as promessas de Deus o capacitam para ser mais que vencedor se você lidar biblicamente com o problema da ira em sua vida. Então, se você fracassar em lidar biblicamente com a ira, a sua desobediência às Escrituras aumentará inevitavelmente, começando em Gênesis capítulo 4, versículos do 5 ao 8, que diz assim: Mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Também 1 Samuel 18, do 7 ao 9. 1 Samuel 18, do 7 ao 9 diz assim: E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Salmo 37, 8. Salmo 37, 8 diz assim: Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. O próximo é Provérbios 19, 19 e depois o 29, 22. 19, 19 diz assim: Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. E o 29, 22 diz assim: O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27 dizem assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, se você fracassar em lidar biblicamente com a ira, a sua desobediência às Escrituras aumentará inevitavelmente. Todavia, os recursos abundantes e as promessas de Deus o capacitam para ser mais que vencedor se você lidar biblicamente com o problema da ira em sua vida. João 16, 13 e depois o 23 e 24. O 13 diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículos 23 e 24 dizem: Naquele dia nada me perguntareis.
Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora leremos 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Efésios 4, 31 e 32. Todavia amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Também 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirdes, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então aqui nós vimos esta introdução ao assunto, que é o ponto de vista bíblico sobre a ira. Vimos que se fracassarmos em cuidar da ira na sua origem, a tendência é que nós aumentemos em pecado por causa disso, e aprendemos também que se nós vivermos nas promessas do Senhor sobre a vitória sobre o pecado, Ele nos dá graça, nos dá o escape para que possamos suportar essas tentações, para que possamos ter a sabedoria para viver segundo a sua vontade. Agora nós vamos ver a ira de Deus, maneiras como o Senhor é demonstrado nas Escrituras em momentos de ira. Então, letra A. Ainda que as Escrituras descrevam a ira de Deus, ele permanece santo e isento de pecado. Então vamos lá? Vamos ver os trechos que mostram a ira de Deus. Ainda que as Escrituras descrevam a ira de Deus. Exemplos. Êxodo 4, 14 e também o 22, 24. 4, 14 diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Também 22, 24. 22, 24 diz: E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Também Números 11, 33 e 25, 4. 11, 33 diz assim: Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse massada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Capítulo 25, versículo 4. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo,
e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se tirará de Israel. Números 32, do 10 ao 15. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito de 20 anos e para cima, não verão a terra, que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Deuteronômio 29, do 27 ao 28. Deuteronômio 29, 27 e 28 dizem assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Deuteronômio 32, 16 e depois do 19 ao 22. 32, 16 diz assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Do 19 ao 22 diz: o que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Josué 23:16 diz assim: quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. 1 Reis 11:9. 1 Reis 11:9 diz: pelo que o Senhor se inclinou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. 2 Reis 22:13 diz assim: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme a tudo quanto de nós está escrito. Salmo 78, 49 e 50. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Salmo 90, versículo 7. Pois fomos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor fomos angustiados. Isaías 30, 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, e lançando espesso fumo, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Também Daniel 9,16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós.
Então, ainda que as Escrituras descrevam a ira de Deus, ele permanece santo e isento de pecado. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Jó 34:10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, irmãos, o que nós vimos aqui nessa letra A é que, ainda que as Escrituras mostrem ou descrevam a ira de Deus, essa ira não tira do Senhor a sua santidade. Ele permanece santo, ele permanece isento de qualquer tipo de pecado. Então, a letra B. Deus é tardio para se irar e, ao mesmo tempo, misericordioso, gracioso, compassivo, perdoador e cheio de bondade e verdade. Neemias 9:17. Neemias 9:17 diz: E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Salmo 86:15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Salmo 103:8. 103:8 diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 145:8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor terá o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Então, irmãos, o que nós vimos aqui na letra B é que o Senhor é tardio para se irar, ou seja, não é aquele Deus que fica só esperando o nosso primeiro deslize para mandar um castigo, como muitas pessoas pensam. É um Deus que odeia o pecado, mas que ele mantém a sua benignidade, a sua compaixão, o seu amor para conosco, nos dando nova chance. A ira vem, mas o Senhor é benigno, é longânimo, o Senhor é misericordioso, gracioso, compassivo, perdoador e cheio de bondade e de verdade para conosco. Letra C. O favor de Deus dura para a vida inteira, mas a sua ira um só momento. Ele refreia a sua ira frequentemente. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5 diz assim: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Salmo 78, 38. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Então, aqui na letra C, nós vemos que o favor de Deus dura a vida inteira, mas a ira só um momento. Ele refreia a sua ira frequentemente. Letra D. A ira de Deus dirige-se sempre contra a rebeldia ou a desobediência às suas ordens santas e justas. Deuteronômio 29, do 14 ao 21. E não somente convosco faço este concerto e juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo,
cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições do concerto escrito no livro desta lei. Também Deuteronômio 29, do 24 ao 28, diz assim: e todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, com que eles tinha feito, quando os tirou do Egito, e eles foram-se e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Deus se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Salmo 78, 21 e 22. Salmo 78, 21 e 22 diz assim: pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua palavra. Lamentações 3, 42 e 43. Nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos a ira e nos perseguiste, e mataste, não perdoaste. Sofonias 2, versículos 2 e 3. Sofonias 2, versículos 2 e 3 dizem assim: antes que saia o decreto, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Romanos 2,5. Romanos 2,5 diz assim: mas, segundo a sua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Hebreus 3, do 7 ao 11 agora. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, irmãos, aqui nós encontramos uma introdução ao assunto sobre o ponto de vista bíblico sobre a ira. Vimos que se fracassarmos em lidar com a ira, enquanto ela ainda não produziu atitudes ou palavras, a tendência é que ela produza em nós atitudes e palavras pecaminosas. Vimos também sobre a ira de Deus, que ainda que as Escrituras mostrem Deus irado ou a ira de Deus, ele permanece santo e isento de todo e qualquer pecado. E vimos o quanto ele é tardio para se irar, o quanto o seu favor dura a vida inteira e que a ira de Deus dirige-se sempre contra a rebeldia, sempre contra o pecado. Semana que vem, se for da vontade do Senhor, nós vamos ver versículos que mostram a segunda pessoa da Trindade irado, Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E depois veremos a ira que não é pecaminosa. Então, que Deus continue abençoando a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esta aula, muito obrigado por este momento, muito obrigado por estas palavras.
que nos mostram, ó Senhor Deus, o quanto é necessário guardarmos os nossos corações da ira. Nós te agradecemos porque, apesar da tua ira, Senhor, o Senhor permanece santo, isento de qualquer pecado. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, nós te agradecemos pela tua compaixão, pela tua benignidade, pela tua longanimidade para conosco. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela graça derramada sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.